Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja muito bem-vindo. Cada vez que os líderes mundiais criam um plano para o futuro, eles descobrem quão complexos são os tempos em que vivem. Isso os leva a se perguntar se realmente perseguir as metas que estabeleceram. No entanto, permanece o fato de que vivemos em um mundo cheio de líderes insanos e sedentários de poder. Ninguém sabe o que o futuro imediato reserva. Mesmo as profecias famosas do passado não forneciam uma data. Isso prova meu argumento de que eventos que alteram o mundo nem sempre têm um dado definido. Na verdade, eles costumam pegar as pessoas desprevenidas. A partir de agora, iremos falar das teorias sobre a seca do rio Eufrates. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o Eufrates. O grande rio Eufrates vai secar, como dizem alguns. O anticristo virá do leste através do Eufrates, e da tribo de Dan, um dos filhos nascidos de Jacó. E secou a sua água, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm da nascente. O rio Eufrates seca por concessão divina para que os reis das nações possam atravessar, com o objetivo de se exterminarem uns aos outros e outros povos. Os reis do nascer do sol, aqueles que vêm a ele pelo Eufrates, são aliados e cúmplices do anticristo. Nos últimos 2 anos tornou-se evidente o quão diferente está o nível da água do rio Eufrates. Ele flui da Turquia para a Síria, e depois para o Iraque desaguar no rio Tigre, até o Chatalárabe, no Iraque. O regime sírio acusou a Turquia de privar os sírios de sua parcela de água do rio Eufrates. A Turquia trouxe o fluxo de água para a Síria de 500 para 200 metros cúbicos por segundo, interrompendo a produção de eletricidade na barragem do Eufrates e causando redução na irrigação e na água potável, além do esgotamento maciço do Lago Assad. Segundo a profecia de São Paisios, os chineses cruzarão o Eufrates. Mesmo agora, em comparação com a primavera do ano passado, o Eufrates ainda secou mais. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. São Paisios previu o seguinte sobre a próxima Terceira Guerra Mundial: um pensamento me diz que muitas coisas acontecer. Os russos ocupam a Turquia, que desaparecerá do mapa, porque 1/3 dos turcos se converteram a cristãos, 1/3 se perderá e 1/3 irá para a Mesopotâmia. O Oriente Médio se tornou uma arena de guerras da qual os russos também participarão. Muito sangue será derramado e até os chineses atravessarão o rio Eufrates com um exército de milhões de homens e chegarão a Jerusalém. Um sinal característico da proximidade desses acontecimentos será a destruição da Mesquita de Omar, pois a sua derrota marcará o início das obras de reconstrução do Templo de Salomão, que foi construído neste mesmo local. Haverá uma grande guerra em Constantinopla entre os russos e os europeus e muito sangue será derramado. Disseram que o exército da China agora são 200 milhões, um certo número do qual São João escreve no Apocalipse. Quando você ouvir que os turcos estão represando as águas do rio Eufrates e usando para irrigação, saiba que já começaram os preparativos para essa grande guerra e, assim, preparamos o caminho para um exército de milhões do levante do sol, como predisse o Apocalipse. A Síria acusa a Turquia de usar a água do Eufrates como arma. Ankara nega isso, citando a mudança climática. Shahriar Eidari, membro do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Conselho Islâmico do Irã, confirmou em conversa com o repórter da agência de notícias estatal Tasnim, que o Irã receberá os caças russos Su-35, de última geração, na tentativa de mudar o cenário e o equilíbrio no Oriente Médio. Segundo o ancião Teodor de Creta, estes serão os sinais que teremos para entender que os grandes eventos estão chegando. Quando a primeira bomba perfurante for lançada em uma instalação nuclear no Irã naquela manhã de sexta-feira, tudo estimulado a funcionar a uma velocidade vertiginosa. Você vai beber seu café e ouvir que os judeus venceram o programa nuclear da Pérsia. Quando os judeus acabarem com o programa nuclear da Pérsia, os grandes eventos começarão.
A grande guerra de baixo e de onde as águas fluem rios Tigre e Eufrates, de acordo com São Cosmas, o Etólio. Com base nos assuntos atuais, parece que nossa geração viverá tais eventos. Nosso planeta está repleto de histórias, mitos e lendas incríveis sobre civilizações e culturas incríveis que habitaram a Terra dezenas de milhares de anos atrás, antes da história escrita. Entre todas essas lendas fascinantes, incluindo Atlântida, Lemúria, Mu, Shambhala, entre outras, há uma especialmente sugestiva pela qual os antigos historiadores gregos estavam interessados. Era a chamada Terra de Hiperbórea, que supostamente rivalizava com a mítica Atlântida. A partir de agora iremos falar sobre a mítica cidade de Hiperbórea, um lugar onde, segundo os mitos, viviam os deuses que desceram do céu, um lugar de incrível prosperidade, tecnologia e história. Disse que esta terra mítica era como nenhuma outra. Dizia-se que os hiperbóreos eram imortais, além de serem descritos como deuses. Dizia-se que Hiperbórea era uma teocracia governada por 3 sacerdotes do deus Apolo. Além disso, o deus Apolo dirigia seu veículo voador para esta região a cada 19 anos para rejuvenescer. O próprio Pitágoras parece ter sido um descendente dos hiperbóreos. Pitágoras é o pai da matemática e foi também um grande cientista e filósofo. Localizada bem ao norte, em algum lugar perto das regiões geladas do Polo Norte, as lendas falam de uma civilização antiga e quase esquecida. De caráter mítico, disse que a civilização hiperbórea floresceu na região mais ao norte do planeta Terra em uma época em que a área era adequada para a vida e o desenvolvimento humano. Certos sistemas esotéricos e tradições espirituais falam da Hiperbórea como o princípio terrestre e celestial da civilização. Em outras palavras, a casa dos povos antigos, o humano original. Alguns autores até propuseram várias teorias sugerindo que a Hiperbórea era o Jardim do Éden original, o local exato onde os planos terrestres e celestes se encontram. Terra foi descrita em várias lendas como sendo o lugar perfeito na Terra, daí sua conexão com o Jardim do Éden. Disse que Hiperbórea era uma terra onde o sol brilhava 24 horas por dia. É na mitologia grega que encontramos muitos detalhes sobre esta terra mítica. De acordo com a literatura grega, Hiperbórea era um lugar habitado por uma raça de gigantes descritos como vivendo em um lugar além do vento norte. Os gregos antigos acreditavam que Bóreas, o deus do vento norte, habitava a Trácia e, portanto, a Hiperbórea era comumente referida como um lugar localizado bem ao norte da Trácia. Assim como os gregos descreviam a Hiperbórea como um lugar onde o sol brilhava 24 horas por dia, autores modernos sugeriram que eles poderiam ter descrito um local dentro do círculo norte de nosso planeta. No entanto, alguns autores argumentam que a Hiperbórea não tinha uma localização real. De acordo com Píndaro, um poeta grego, nem de navio nem a pé você encontraria o caminho maravilhoso para a Assembleia dos Hiperbóreos. Píndaro também descreveu a perfeição sobrenatural dos hiperbóreos, e nunca a musa está ausente de seus caminhos, e liras se chocam e flautas choram e por toda parte coros de donzelas girando. Nem a doença nem a amarga velhice se misturam em seu sangue sagrado, longe do trabalho e da batalha eles vivem. Mas é o historiador grego Heródoto quem descreve esse lugar incrível com detalhes em seu livro Histórias, livro 4, capítulos 32 a 36. Heródoto relatou 3 referências iniciais que aparentemente mencionavam os hiperbóreos, incluindo Hesíodo e Homero, este último supostamente tendo escrito sobre Hiperbórea em sua obra Perdida Epígone. Heródoto também registrou que o poeta Aristéias, do século VII a.C., escreveu sobre os antigos hiperbóreos em um poema, agora lamentavelmente perdido, chamado Arimaspea, que fala sobre uma viagem aos Ícedos, povo da Sítia. Além destes viviam os arimaspianos cáulios, mais adiante os grifos guardadores de ouro, e além destes os hiperbóreos. Heródoto achava que a Hiperbórea prevalecia em algum lugar do nordeste da Ásia. Então, se os hiperbóreos existiam, onde eles estavam localizados? Fontes diferentes indicam locais diferentes. Alguns autores argumentam que os antigos hiperbóreos estavam localizados em algum lugar além das montanhas nevadas de Riffian, uma cordilheira mencionada por vários autores da Antiguidade Clássica, mas cuja localização permanece um profundo mistério. A cordilheira Montes Rifaeus na lua da Terra é nomeada em homenagem às montanhas Riffian.
se dermos uma olhada na obra de Pausanias, da terra dos hiperbóreos, homens que vivem além da casa de Bóreas. De acordo com Homero, Bóreas estava em Treice, então Hiperbórea estava em sua opinião ao norte da Trácia, na Dácia. Mas, como a localização da montanha Rifia era um tópico muito discutido nos tempos antigos, era uma tarefa difícil chegar a um acordo sobre a localização das montanhas e da terra onde viviam os hiperbóreos. De acordo com Hecataeus de Mileto, um antigo historiador e geógrafo grego, as montanhas Rifia estavam localizadas perto do Mar Negro. Píndaro, no entanto, estava convencido de que as montanhas Rifiam estavam localizadas perto do Danúbio, enquanto Heraclides Ponticus e Antimachus, em contraste, identificavam as montanhas Rifiam, nos Alpes. Eles também estavam convencidos de que os hiperbóreos eram uma tribo celta que vivia além das montanhas Rifiam. A Hiperbórea também foi mencionada por Hecataeus de Abdera, no século IV a.C. Em um fragmento de Diodoro Sículos, lemos: nas regiões além da terra dos celtas, existe no oceano uma ilha não menor que a Sicília. Esta ilha está situada no norte e é habitada pelos hiperbóreos, que são chamados assim porque seu lar fica além do ponto de onde sopra o vento norte, os Bóreas, e a ilha é fértil e produtiva em todas as colheitas, e tem um clima excepcionalmente temperado. Plutarco, por outro lado, escreveu no século I depois de Cristo que os hiperbóreos eram provavelmente os gauleses, que atacaram e saquearam Roma no século IV a.C. Para os antigos gregos e romanos, Túlia e Hiperbórea eram uma das várias terras incógnitas, regiões que não foram mapeadas ou documentadas. Nessas terras desconhecidas, Plínio, Píndaro e Heródoto, entre outros, acreditam que as pessoas viveram tempos de vida incrivelmente longos, ultrapassando a idade de 1000 anos. De acordo com vários autores antigos, o Sol supostamente nascia e se punha apenas uma vez por ano, o que significa que, se tal civilização existisse, provavelmente estava localizada acima ou no Círculo Ártico. Os hiperbóreos supostamente já estiveram à beira de uma guerra contra uma raça de soldados que muitos autores sugerem que podem ter sido os Atlantes. No entanto, a guerra nunca aconteceu pois os soldados perceberam que os habitantes de Hiperbórea eram fortes demais. Este relato foi preservado por Aelian, um autor romano e professor de retórica.